Eu vou ler agora os avisos importantes para a gente poder realizar essa atividade. Pedir para todo mundo manter o microfone e as câmeras desligados, né? A gente vai ter a gente vai poder fazer perguntas depois, certo? Então, eu vou gravar agora, então, se vocês puderem deixar registrado o consentimento aí no chat, eu agradeço. A gente vai poder fazer perguntas depois, no momento apropriado. Então, se você quiser falar com o microfone, é só apertar o botãozinho de levantar a mão, né? E também pode deixar a pergunta registrada no chat, que vai ser respondida depois, tá bem? Então, eu passo a palavra agora para a professora Bárbara, né, para ela começar a nossa atividade. Olá, boa tarde a todas vocês, todas as nossas convidadas, convidados, pessoas que estão por aqui para conversar um pouco com a gente, nossa quinta edição da CEMEF, aqui do Campus Volta Redonda. Eu estou muito emocionada, antes de mais nada, porque estamos aqui reunidas, vivas, né? E também sei que temos outras mães aqui que também vieram nos assistir, nos ouvir e trocar também experiências com a gente. Então, eu gostaria de começar, não sei se estamos todas, né, conferir para ver se todos os nossos participantes estão presentes, se estão bem, se conseguiram entrar, se conectar, se os nossos aqui também ouvintes estão nos ouvindo bem, se está tudo certo. E eu começar, então, os agradecimentos, fazer um pequeno resumo, explicar para vocês como é que, né, vai funcionar, se vai ficar bom para vocês, e a gente começa. Tudo bem? Tudo certo? Alguém está com alguma questão? Não? Estamos todas aqui. Eu acredito que só falte a Verônica, talvez. Eu vou começando fazendo as apresentações, a gente vê se a Verônica entra, então. Tá. Certo? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né, ao IFRJ, ao Campus Filópolis, por proporcionar esse evento nessas condições, no formato completamente online. A gente sabe que, mesmo trabalhando remotamente, a gente sabe que isso não significa menos trabalho para quem tem suas famílias, suas crianças, seus filhos. A gente sabe que é mais complicado ainda. Então, um agradecimento à organização do evento, a possibilidade de nós estarmos aqui. Temos ganhado, inclusive, camisa. Vou mostrar porque minha câmera não está, acho que, pegando muito bem, mas a gente ganhou também, todos nós, né, ganhamos camiseta bacana, né, isso dá uma sensação para a gente de que a gente está fazendo parte, né, disso, e mesmo estando cada uma aí, cada um de nós no seu campo. Bom, eu vou começar então, vou ficar conferindo aqui se Verônica chegou com a gente, vocês me deem um alô aí também, por favor. Bom, vou começar então a apresentação, né, da nossa roda aqui. Bom, essa proposta dessa roda de conversa, ela surgiu, óbvio que das nossas vivências, né, como mães, como servidoras públicas, como professoras, como pesquisadores, como profissionais de várias áreas, e as dificuldades que a gente vem enfrentando para conciliar todas as tarefas, né, tudo que nos é exigido nesse contexto, dificuldades que já existiam antes para as mães e que agora só ficaram mais evidentes. Então, essa roda de conversa, ela foi muito inspirada, óbvio, por esse contexto da pandemia, da Covid-19, e, pessoalmente, né, a mim, Bárbara, que sou professora aqui do Campus Volta Redonda desde 2018, estou vindo do Campus Filópolis desde 2011, então acompanhei algumas das nossas convidadas que eu vou apresentar aqui também, vivendo a maternidade em suas vidas, mas o que mexeu bastante comigo, com o meu coração, com a minha cabeça, foi a partida, né, que a gente teve da nossa aluna, a Águida Ellen, que era uma licencianda nossa aqui,
que partiu em abril desse ano, por conta de Covid-19, estando na condição de puérpera, e ela por várias vezes assistiu algumas aulas minhas no ano passado, com a sua filha mais velha a acompanhando na sala de aula. E essa é uma realidade, a gente sabe, de muitas estudantes, de muitas mulheres, que nesse caso até tiveram a oportunidade de pedir, teve que pedir para sua filha estar junto dela, porque no turno noturno, né, a gente não tem com quem deixar os nossos filhos. Então, a Águida é a grande inspiração, ela está presente, porque está como uma luta feminina, como uma estudante que era não só daqui do Instituto Federal de Volta Redonda, mas também era mestranda na Universidade Rural, então fazendo uma graduação, uma pós-graduação, uma filha, depois engravidou, e deixou para a gente, eu acho que essa mensagem de luta e tudo mais. Então, aqui a gente vai fazer algumas provocações sobre, por exemplo, a amamentação. Será que temos espaços adequados para amamentar no Instituto Federal? Será que temos locais adequados para extração de leite para mães, né, que estão lactantes? Como são as condições, por exemplo, da licença maternidade no Instituto Federal? É uma condição que está garantida e, por sermos servidoras públicas, nós temos 6 meses garantidos, assim, como é que é bem essa história? A outra provocação que eu faço é para as nossas estudantes, que são talvez as mais vulneráveis, né? Nós também somos servidores, somos estudantes, também muitas vezes pesquisadoras, mas sabemos que tem mulheres, meninas que estão no começo dessa caminhada. Então, como lidar com essa situação? Será que o regime de exercícios domiciliares realmente garante que essa aluna não sofra evasão escolar, que ela não sofra nenhum tipo de preconceito na escola, né, na sala de aula? Como que ela é vista? A barriga, o corpo, né? Como é que é a licença maternidade, por exemplo? Como é entendida a maternidade para as nossas servidoras adotantes? Então, elas têm os mesmos direitos, isso está garantido, isso está dado, ou a gente precisa, mesmo com a lei ao nosso lado, a gente precisa estar pedindo, estar solicitando. Então, hoje eu tenho aqui algumas mulheres maravilhosas, né? Dentre elas nós chamamos 2 convidadas, que a gente chama convidadas externas, mas que estão mais dentro das nossas vidas do que imagino, porque estão, né, pelas redes sociais. Eu também quis muito convidar a Amanda Oliveira, que é odontopedia da Prefeitura de Resende. A Amanda é consultora de amamentação, pós-graduanda em aleitamento materno, e ortopedia funcional de maxilares, é mãe dos gêmeos Benjamin e Joaquim, que mamam no peito há 5 anos. E também a gente tem como convidada, né, que veio aqui para dar uma palavrinha com a gente, a Verônica Linder, que é jornalista, pós-graduanda em aleitamento materno, é mãe das gêmeas, Bia e Alice, que mamam no peito há 3 anos, e ela se define como uma mulher bem questionadora. Acho que vai ter bastante para falar para a gente. Além disso, a gente tem também uma queridíssima aluna, né, uma formanda nossa, que é a Cíntia Lima. A Cíntia, ela tem 33 anos, é professora de literatura, cineasta, produtora audiovisual e mãe, bacharel em produção cultural pelo Instituto, né, Federal de Nilópolis e é formada em letras também pela UERJ. Além da Cíntia, nós também temos deixa eu falar aqui na ordem certinho para vocês, que a ideia é que cada uma de nossas convidadas tenha 5 minutos de fala. Gisele Gil, que é a mãe do Leonardo, de 6 anos, Gustavo, de 3 anos, doutora em estudos da linguagem, na Universidade Fluminense, professora de português, literatura e espanhol no Instituto Federal de São Gonçalo. Além da Gisele, nós também temos a nossa querida Yasmin, que também estava aí, né, estudando, mestrando por tempo, é mãe do Henrique, mestre em administração pela Universidade Federal Fluminense, servidora pública. Hoje ela trabalha na Secretaria de Pós-Graduação aqui do Instituto Federal de Volta Redonda. Além da Yasmin, nós também temos a minha querida amiga de velhos tempos, Leila Nogueira, que é mãe do Gustavo de Coito, da Giovana de Mano, é especialista em escola instrumental para leitura pela UERJ, atualmente ela é professora aqui do nosso campus. A nossa queridíssima Solange, professora aqui do Instituto também de Volta Redonda, doutora em língua portuguesa pela UERJ, mãe de 3 meninos, um de 14, um de 12, um de 9 anos, por adoção e por amor. E, para fechar a nossa roda aqui também, a gente tem
a queridíssima Tátia, minha companheira lá em Nilópolis, né, onde ainda atua desde 2011, trabalhando média, em técnica, graduação. Ela é mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha na área de poética e coordena hoje o projeto de extensão Converso, Arte Desmarginalizada no campus de Nilópolis, e desenvolve pesquisas na área de literatura brasileira, contemporânea, teoria. E a Tati, se ela conseguir respirar, eu tenho certeza que consegue, né, Tati? Também é mãe da Catarina e do Ulisses em tempo integral. Então, se todos vocês estiverem de acordo, a gente dá início, então, à nossa roda. Eu sou a Bárbara Santos, eu sou também doutora em letras, eu sou madrasta do Luan, de 10 anos, eu sou mãe do Yuri, de 3, que mamou até pouquíssimo tempo, graças a guerreiras que estão aqui nesse grupo. E guerreiras não, né? Graças a mulheres que estão aqui nesse grupo. E eu gostaria de começar, então, para saber se a Amanda Oliveira pode começar falando um pouquinho para a gente de que experiências ela pode trazer para essa realidade do Instituto, para a realidade da educação pública, acho que de uma maneira geral também. Uma boa tarde para todos, uma ótima roda. Peraí que eu vou falar, estava recebendo uma ligação. Gente, boa tarde. Sou a Amanda e eu sou odontopediatra, sou mãe de gêmeos que fizeram agora 5 anos e eu amamento eles até hoje. Só um minuto. Eu tô ocupada agora, tá? E aí, meu processo de amamentação, de empoderamento, começou desde a gravidez. Eu fui aprendendo desde a gravidez a importância da amamentação, a importância de cuidar bem das crianças desde que eles nascem, dos primeiros 1000 dias de vida, que incluem a gestação, né? Então, assim, esses primeiros 1000 dias de vida são os dias mais importantes da vida do ser humano, tanto físico quanto mentalmente. E não é só a amamentação, é todo o cuidado que aquela criança tem, tanto pela mãe, quanto pela família, pela sociedade, né, que é ao redor dela. Tem até um ditado africano que diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia. E hoje em dia, nessa vida de cidade grande, é cada vez mais difícil a gente ter apoio. E não ter apoio de pessoas, principalmente do trabalho, do redor daquela mulher ali, do contexto dela, vocês que são trabalhadoras de faculdades, né, do instituto, é uma coisa que vai dificultando, inclusive, a amamentação. E a mulher que amamenta, eu faço pós-graduação em amamentação, eu sei o quanto é importante para essa criança mamar, pelo menos 2 anos, não é uma coisa menor. A gente vive numa cultura de desmame que cada vez mais assim leva as mulheres para o desmame, cada vez mais estimula as mulheres a não amamentarem o quanto deveriam, né? E essa criança ter menos benefícios da amamentação, desse vínculo com a mãe. E a mulher que amamenta, voltando ao que eu estava falando, ela é uma mulher mais estimulada a trabalhar feliz, a faltar menos ao trabalho, porque seu filho fica menos doente. E a criança também é uma criança mais feliz, a criança tem um melhor desenvolvimento físico e mental, porque ela recebe mais cuidados da mãe, da sociedade ao redor dela. A criança, o bebezinho, ele tem que ser visto como um cidadão que ele merece ser visto, né? Todos nós somos cidadãos e o bebê não é uma coisa menor. Ele é um pequeno cidadão e ele vai crescer ali inserido naquele contexto. Então, a gente precisa ser enxergada como mães. Não é uma coisa menor amamentar e cuidar de um bebê como ele merece. E é mais triste ainda quando esse preconceito desses cuidados que a gente gostaria de ter com os nossos filhos vem de mulheres da chefia, né? De professoras, de diretoras, de chefes de pesquisa, porque eu como tenho minha rede social com muitas mulheres que me seguem, eu sempre recebo relatos dessa coisa de preconceitos vindo de chefia, de mulheres. Então, assim, a gente não deve se calar, não se calem sobre isso, se unam, e a gente tem que criar nossas demandas, né? A gente tem que criar essa demanda de ter locais para ordenha, essa demanda de ter uma creche, às vezes, para a criança ali mais perto do trabalho da mãe, essa demanda da mãe ter mais liberdade para
sair até mais cedo para voltar para casa para amamentar. Isso também está previsto algumas leis, né? Então, assim, não se calem sobre isso. A amamentação é muito importante, o cuidado com essa criança é muito importante, vai ser importante para a vida dela, física e mentalmente, para o resto da vida. Tudo que acontece nesses primeiros 1000 dias vai refletir para o resto da vida da criança. E a mãe vai ser uma pessoa mais feliz também, né? Podendo cuidar melhor do seu filho. É isso que eu tinha para dizer, resumidamente. Passo de novo para a Bárbara. Amanda, querida, muito obrigada. A Amanda foi fundamental na minha amamentação, né? Então, assim, é muito especial ter você aqui com a gente nesse dia para falar um pouco disso. Muito obrigada, Amanda. A Amanda está trabalhando, gente. Está lá atendendo. Então, se você puder, Amanda, volte para a gente conversar mais um pouco, tá bem? Obrigada. Bom, gente, eu vou passar a palavra. Volta sim, por favor. Eu vou passar, então, a palavra. Posso passar para você, Cíntia, a palavra? Pode sim, pode ser. Então, vamos lá, querida. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Olá, meninas e meninos. Eu sou Cíntia Lima, eu fui formanda, né? Eu me formei ano passado no Instituto Federal de Nilópolis, eu fiz produção cultural lá, bacharelado. Eu e meu companheiro. Aí, no meio desse período, assim, conturbado de graduação, eu engravidei. E foi um período bem difícil, assim. Foi bem difícil porque eu não tive muito apoio, assim, da instituição como um todo. Eu tive apoio de professores, tive apoio da diretora e tal, da Fabiana, mas, no geral, eu não tive muito apoio. E quando Maria nasceu, o Adriano, meu companheiro, estava no meio de um projeto e tal, e ele foi muito maltratado, como se ele não tivesse obrigação e participação nessa minha gestação e no meu parto. Ele ouviu muitas coisas, assim, de que como se ele não tivesse obrigação. Aquela coisa do machismo de quem tem obrigação com filho, quem tem obrigação com parto é a mulher. E ele não deveria ter deixado de trabalhar, ele estava no meio de um projeto da empresa júnior da faculdade. Ele teve muitos problemas, tanto com as pessoas que estavam trabalhando com ele, os alunos e alunas, quanto com a professora responsável, que na época era a professora convidada. Porque ela estava no lugar da outra professora que tinha tirado licença para fazer o doutorado. E eu tive muitas questões, assim, eu fiquei muito magoada. Então, assim, o IFE falta muita estrutura para receber essas mães, essas crianças. Eu passei um período muito longo do término da minha graduação, que eu estava fazendo um filme, porque eu tinha conseguido um edital universitário da Secretaria de Cultura, e o meu TCC foi esse filme. Então, foi um ano muito conturbado. Maria recém-nascida, eu fazendo filme, tendo que escrever TCC, e foi muito difícil, assim, eu não tinha um lugar para amamentar, eu não tinha um lugar para trocar a Maria, eu não tinha um espaço para ela, então ela ficava o dia inteiro na faculdade comigo, Adriano, de colo em colo. A nossa sorte foram alguns amigos que estavam lá nos ajudando, que ficava com ela, foi a minha orientadora, Fernanda, que ficava com ela, que é professora de lá, e ficava com ela no colo, e quem me ajudou muito, e que eu sempre falo isso, e eu falo que foi uma surpresa, porque foi um homem branco, hétero, que não tinha noção nenhuma do que é maternidade. A mulher dele estava grávida na época, mas ele não tinha noção nenhuma do que era maternidade. Foi ele que me ajudou muito, que eu entrei no núcleo lá de audiovisual da faculdade, e ele me ajudou muito, porque eu tinha uma sala, e foi ali que eu consegui ter um espaço para Maria, assim, com cuidado do Tiago, foi um professor que me ajudou muito, que foi da área de cinema, então ele estava sempre ali do meu lado. Foi ele que me ajudou muito, assim, porque foi muito difícil, foi um período bem conturbado, tanto para mim quanto para o Adriano. O Adriano perdeu bolsa porque ele foi expulso de um projeto, porque simplesmente ele foi comigo para eu parir. Eu tive um parto humanizado, Maria nasceu na casa de parto de Realengo, aqui do Rio de Janeiro. Então, foi um período bem longo, assim, de trabalho de parto, de pós-parto e tal. E como ele não teve esse direito, uma coisa muito complicada, ele, como aluno, não teve direito à licença paternidade. Então, ele ficou 7 dias em casa comigo, que foram os primeiros 7 dias, faltando trabalho, que ele estava lá com os projetos, e faltando aula, porque ele não tinha o direito. Pela instituição, eu consegui a licença maternidade, eu fiquei um período, né? Como a Maria nasceu em agosto, eu fiquei todo o segundo semestre de 2018 em casa, fazendo as atividades à distância.
Isso eu consegui. E eu só consegui porque o coordenador intercedeu e mandou eu ir lá e falou que eu ia conseguir. O João Guerreiro, na época, era o coordenador. Então, assim, eu tive a ajuda de pessoas específicas, de professores, alunos, mas a instrução comum e da Fabiana, né, que é a coordenadora, acho que, se não me engano, ela é diretora de ensino. Então, foram pessoas específicas, mas a instituição como um todo, ela não apoia, ela não te segura, ela não te ajuda. E não foi só eu. Eu tive algumas amigas mães, né, que pariram junto comigo nesse período, né, da graduação. Só da minha turma foram 3, fora a minha amiga que já entrou lá com um filho pequeno, e o Gustavo ficava solto no campus, né, pra gente estudar, e a gente de olho nele, um ajudava, outro ajudava, porque não tinha um espaço. Então, o que falta no IFE é isso, é um espaço, principalmente o de Nilópolis, né, eu não conheço os outros, mas, assim, o que falta no IFE de Nilópolis é isso, é um espaço para mães. Eu amamentei minha filha por 2 anos e 2 meses, Maria tá com 2 anos e 3, ela largou o peito agora, então eu não tinha espaço para amamentar na faculdade. E eu me formei, foi agora, final de 2019, então eu passei 1 ano e meio dentro daquela instituição com a Maria, sem ter um suporte, sem ter ajuda, assim, sem ser das pessoas que estavam lá querendo me ajudar. Minha orientadora, meu chefe, os amigos que estavam ali para ajudar. Mas, no geral, eu não tive um espaço para isso, para Maria. A Maria ficava o dia inteiro passando de colo em colo, porque era o que a gente podia oferecer, porque eu estudava lá, a Adriana ainda estuda, né? Ele está, acho que no 6º período, se eu não me engano. Então, assim, e ele abriu mão, uma coisa que foi muito complicada pra gente, foi que ele abriu mão da graduação dele por um tempo, ele fazia pouquíssimas disciplinas para eu poder me formar, para eu acabar, porque eu estava próximo de terminar. Aí agora que ele deu uma retomada e parou tudo também por causa da pandemia, tá online, tá uma confusão também por causa da questão do auxílio conectividade, mas agora que ele conseguiu voltar para o estudo dele, né? Então é mais ou menos isso. Quando a Tátia me convidou, ela pediu para eu falar um pouquinho da minha experiência. E foi quando eu sempre falei isso para ela. Eu vim de uma instituição que era muito, muito amiga, muito parceira, né? Porque eu vim da UERJ. E o IFE é uma instituição muito fria em relação a isso. Eu não estaria na UERJ, eu não sei como é que seria essa questão lá. Mas a UERJ é uma faculdade muito agregadora, né? Ela te abraça muito. Ela abraça muito as diferenças, né? As minorias. E eu senti muito essa diferença no IFE, porque eu vim de 10 anos na UERJ, né, entre graduação, pós e mestrado na UERJ, e caí no IFE, então foi muito difícil, assim, foi uma diferença gritante de receptividade, né, de calor humano, de ajuda, de tudo. E eu senti essa diferença. E eu saí do IFE achando isso ainda. O IFE é uma instituição muito fria. Eu não sei se é porque era uma instituição de exatas, focada em exatas, e o nosso curso é o único curso de humanas que tem lá, então a gente é um curso muito renegado dentro do IFRJ, porque nós somos o único curso de humanas, e a gente ouve muitas coisas, né, lá em relação a, por exemplo, que a gente é um curso que só faz festa, que é um curso de bagunça, que é um curso de quem gosta de beber e usar drogas. Isso a gente ouve dentro do campus. Eu acredito que seja essa questão, né? Nós somos o único curso de humanas e a gente que faz as coisas lá dentro, que movimenta a questão da cultura dentro do campus. Então, eu acho que é mais ou menos isso. É isso. Cíntia, é tudo isso. Que ótimo relato, que relato poderoso, verdadeiro. E como é bom te ouvir, como é bom saber, porque eu acho que a nossa principal preocupação é com essa estudante, que é você, que são muitas, né? E eu tenho muito orgulho de você hoje estar formada, de ter sido minha aluna e de ter não só a sua filha, mas também a sua enteada, porque nós somos madrastas também, nós também vivemos essa dimensão, não é? E muito obrigada por você estar aqui. É isso, né? Eu fui aluna da Bárbara e da Tátia lá no campus, e eu vim da Letras, então era muito gostoso ter aula com elas, porque eu estava reaprendendo muitas coisas que eu tive na UERJ, né? E essa foi o que ela falou, né? Eu sou mãe e madrasta, eu sou mãe de um bebê de 2 anos e 3 meses e madrasta de uma adolescente de 16. E a gente não é reconhecida, né, como madrasta. Isso é muito doido, né? Porque a gente que cuida, a gente que alimenta, a gente que faz e a gente não tem esse reconhecimento, né? É isso, querido. Muito obrigada pelo seu relato. Eu vou passar a bola, então, para a nossa querida Gisele Gil, para contar um pouco da história dela para a gente. Gisele, seja bem-vinda. Gente, boa tarde. Estou olhando aqui o relógio para eu controlar o meu tempo, mas eu acho que eu não vou
me Tô de alongar olho aqui, muito. tô de olho aqui também. Pode ficar tranquilo. Primeiro, assim, eu queria falar da minha alegria de retornar à Volta Redonda, mesmo assim, nesse ambiente virtual, né? Que foi um campus também que eu fui, assim, muito acolhida, eu tenho muitos amigos aí, né? Por conta da maternidade, não continuei por conta da distância, né, dos meus filhos, mas eu estou muito feliz de estar participando, né, de uma certa forma, da semana acadêmica aí de vocês, né? Muito feliz por isso, queria registrar. Queria também registrar meu agradecimento à Bárbara, né? A gente ter se reencontrado depois de tanto tempo. Nós fomos bolsistas, né, juntas na UERJ, fizemos letras na UERJ, e a gente dividiu algumas experiências lá quando a gente era ainda bem novinha, né? Totalmente inexperiente de tudo, e foi uma experiência ótima que eu tive com ela lá, e a gente poder agora repetir esse momento, mesmo com esse caos que a gente está vivendo, né, gente? Eu estava aqui improvisando um lugar para eu falar, porque eu e meu esposo agora a gente meio que divide os espaços, as crianças estão lá embaixo, eu estou torcendo para dar tudo certo, enfim. E só dizer que, assim, eu acho que essa iniciativa, né, a gente estava até conversando antes, que seja a primeira de muitas outras e que a gente possa levantar também essa bandeira no Instituto, né? Eu acho que é uma discussão super válida. As mães, tanto alunas como servidoras, precisam desse apoio. Ontem a gente estava conversando, a Leila relatou sobre a questão dela ter um espaço para tirar o leite quando ela chegou no campus. E eu fiquei pensando, nossa, gente, quando eu estava lá no campus, eu também passei por isso e eu não tinha me ligado o quanto que faltava apoio logístico, né, institucional, no sentido da gente ter um espaço para poder tirar o leite no momento que você já está longe do seu filho, que já é uma questão delicada, né? Já é uma volta que dói bastante, você ainda ter que ir para uma pia de qualquer banheiro para ficar ordenhando, enfim, aí e é legal esse diálogo porque a gente troca experiência, né? E às vezes alguma coisa que a gente não tenha percebido, que vivenciou, uma outra mãe compartilha, né? E eu sempre sou dessa corrente de falar de uma maternidade real, de uma maternidade sem culpa, né? Porque eu tenho certeza que as mães que estão aqui presentes já pensaram várias vezes: nossa, meu trabalho nunca mais foi o mesmo, né? Eu tenho o Leonardo, como a Bárbara falou, de 6 anos, e tem o Gustavo de 3 anos, né? Desde o Léo, eu já sinto uma diferença em muita coisa em mim, né? O Gustavo nasceu um mês depois que eu defendi o doutorado, então, assim, eu passei por todo esse processo acadêmico com os filhos e, graças a Deus, eu tinha uma rede de apoio, mas eu fico imaginando que muitas mães não devem ter uma rede de apoio, e quando a gente tem isso enquanto instituição, né? Isso ajuda muito. Eu gosto sempre de destacar na minha fala que eu tive uma orientadora no doutorado que sempre foi muito compreensiva nesse sentido, que sempre conversava, entendia os meus prazos, escutava, né? Porque às vezes a gente, como mãe, só quer alguém que escute, né? Que nos acolha no sentido, não se culpa, isso é assim mesmo, ou vai passar, né? Porque todas as experiências, quando a gente está naquele período da maternidade, quando o bebê nasce, ou é sempre uma emoção, né? Acho que independente da idade. Então, assim, o que eu queria dizer hoje é que a gente continue esse movimento, né? Que eu acho que a gente se apoiando e a gente levantando essa bandeira no Instituto, eu acho que é um movimento que pode ganhar força, né? Eu já parei até para pensar que lá em São Gonçalo, por exemplo, está tendo a reforma do outro prédio, de um prédio ao lado, um outro CIEP, porque lá a gente funciona num CIEP, num prédio de CIEP, e está tendo a reforma do outro prédio. Já comecei a pensar que espaços a gente poderia ter ali de apoio para essas mães alunas, servidoras, né? E até para o pai mesmo, como a Cíntia colocou muito bem. Eu achei muito legal o relato da Cíntia, porque ela coloca também a questão do pai, né? A gente também precisa dar o protagonismo para o pai, né? Tanto institucionalmente, também como aluno, como servidor. Ele também ter, estou vendo aqui que tem outros, temos rapazes na sala, ou pelo menos tínhamos, né? Estou olhando aqui os nomezinhos. Então, acho que é importante a gente pensar isso também enquanto instituição.
Eu acho que o que eu tinha para dizer hoje é isso. Deixa eu ver se eu estou no tempo. Eu estou certinho. Queridíssima Gisele, muito obrigada. Um dos homens, um dos pais que estão aqui presentes, e realmente eu acho que a gente conta muitas vezes com uma rede de apoio extremamente restrita, né? E às vezes nem o pai também está nessa rede, na verdade não é a rede, né? Devia ser o protagonismo do cuidado das crianças, e às vezes a gente escuta muitos dizerem que ajudam, né? E a gente sabe que não é bem assim. Exatamente. Então, também agradeço aos nossos companheiros, ao meu querido companheiro aqui também presente. Eu só estou aqui, né, também muito por conta dele, acredito que algumas de nós também tenham esse apoio. Não todas, mas algumas. Vamos que vamos. Bom, eu vou passar a bola, então, agora para a querida Yasmin. Você está aí, Yasmin? Oi, eu tô. Oi. Boa tarde, gente. Como a Bárbara já disse, eu sou técnica administrativa no IFRJ, né? Campus Volta Redonda, e eu conheci ela em um momento bem tenso de escrever dissertação após retornar da licença maternidade. Acho que ela conseguiu identificar aquele desespero de quem já passou por isso, no olhar, né? Tivemos conversas importantes que me ajudaram a passar dessa fase. Então, para resumir um pouco da minha história, eu iniciei meu mestrado, trabalhava na biblioteca do campus, trabalhava à noite, então precisei contar com a colaboração dos meus colegas servidores para trocar horário em dias de aula. Eles me ajudaram bastante, porque era um horário que mudava muito, de 3 em 3 meses, né? Mas deu tudo certo com isso. Aí no mestrado eu me casei, no meio do mestrado, na lua de mel engravidei. Quando eu retornei da licença de casamento, a vida toda mudada, né? Recém-casada, logo descobri a gravidez e veio um convite para assumir a coordenação da Secretaria de Pós-Graduação, que é onde eu trabalho hoje. A princípio eu fiquei meio insegura se daria conta de toda essa mudança, né? Mas eu gostei do desafio e hoje eu gosto bastante. A rotina nova se encaixou bem com a quantidade de demandas que tem, porque dá para ser mais flexível e conciliar tudo no dia. Então, eu concluí as disciplinas do mestrado uma semana antes do Henrique nascer, que é meu filhinho que está com 2 anos e 4 meses. Só deixei a dissertação para depois. Então, o ponto positivo foi que eu consegui amamentar, porque eu não tinha mais que frequentar as aulas, mas confesso que foi complicado dar o gás para escrever, depois de um tempinho parada, né, no meio do caos do início ali, dele bebezinho, escrevendo, lendo. Aí emendou a pandemia, mudança de trabalho do meu marido, isolamento, ficamos os 3 em casa tendo que lidar com tudo, né? Casa, prazo. Eu também tive um ponto positivo, que foi o fato do meu orientador ter sido pai pela 2ª vez dentro desse processo, então ele foi bem compreensivo, bem empático. Tive um co-orientador também, que é professor do IFRJ Campus Resende, que também me deu a calma quando eu precisava. E, de certa forma, eu reconheço que, mesmo sendo pesado em muitos momentos, essa questão de amamentar, deixar de passar um tempo com o filho para estudar, a questão do curso de pós-graduação entre os técnicos não ser tão batida quanto no meio dos professores, né? Ser uma coisa nova, não são muitos que fazem, a gente tem que abrir algumas portas, né? Mas eu tive apoio de algumas poucas pessoas que foram bem presentes e, no meio da pandemia, consegui defender, e foi um grande alívio, né? Depois do desespero. Então, viver isso tudo me fez entender um pouquinho da luta das mulheres para ter esse espaço, para lidar com essas situações, né? Eu consegui amamentar até 6 meses, quando retornei já começou a introdução alimentar, então não foi um problema grande, meu filho ficava com a minha mãe, tinha todos os cuidados, né? Mas meu desejo é que as coisas melhorem cada vez mais, e aos poucos a gente consiga mais espaço, não só no FRJ, mas na sociedade como um todo, né? Porque as coisas precisam acontecer sem a gente precisar contar com a boa vontade do colega servidor, porque às vezes a gente não encontra boa vontade, né? Às vezes não encontra o orientador que entende, né? O prazo é apertado, a pressão psicológica é grande. Eu consegui ter boas relações, né? E passar por isso bem, mas eu sei que muita gente fica com marcas para o resto da vida aí, em relação a isso. Então, essa é a minha contribuição. Finalizo minha participação, agradeço o convite.
É isso. Yasmin, muitíssimo obrigada. Eu acho que depois de conversas como essa, dependendo da forma como a gente consiga se organizar, a gente vai se tornar, nós vamos nos tornar criaturas, né, visíveis, eu acho, mais visíveis, né? Eu queria até pegar esse gancho e passar a bola para a minha querida amiga Leila. A Leila já é uma amiga de longa data, que recentemente agora, né, entrou aqui no campus Volta Redonda, e foi até junto com ela muito que eu pensei um pouco essa organização, inclusive o nome dessa atividade que eu não falei no começo, mas que eu posso falar agora, para poder passar a bola para a Leila, que é Criaturas Invisíveis. Esperamos que a gente tire esse advérbio de negação entre parênteses e que a gente transforme, né, o IFRJ num lugar de mães e crianças. Então, eu passo a bola para a minha querida Leila Nogueira. Boa tarde, é um prazer inenarrável estar aqui com todas vocês. Como a Bárbara falou, nós somos amigas, não vou dizer o ano, mas há bastante tempo, nós fizemos graduação juntas na UERJ. E quando a gente soube, né, dessa semana, que está acontecendo, a Bárbara falou, Leila, vamos pensar numa roda, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. E aí tem muito a ver com a militância, né, de mãe, de mulher, de pesquisadora, de trabalhadora, e também para que a gente não seja tão invisíveis assim, né? Eu acho que é um momento bem complicado e oportuno para a gente falar desses espaços que a gente precisa ocupar. Bom, eu tenho 2 filhos, o Gustavo, só atualizando agora, tem 9 anos, ele fez 9 anos semana passada, e tem a Giovana, de 1 ano e 2 meses. E aí eu senti a rejeição maior dentro do espaço trabalhista com a Giovana. Por quê? Eu fiz o concurso em 2017 do IFRJ, e quando foi em dezembro, no final de dezembro de 2019, o IFRJ publicou me chamou, né, me convocou, a minha convocação. E aí eu falei que eu aceitava, não quis ir para o final da fila, apesar de saber que minha filha só tinha 2 meses na época, eu falei que eu aceitava a posse, entendendo que a licença maternidade ela é irrevogável, eu iria tomar posse e iria entrar de licença maternidade. Eu já era servidora pública do Estado, então eu só ia dar continuidade da minha licença maternidade. E aí, quando eu fui entregar meus documentos, por volta do dia 10 de janeiro, minha posse foi dia 15, eu entreguei meus documentos e falei assim, olha, eu estou num período de licença maternidade, como é que eu faço para dar essa continuidade, né? E aí o que eu ouvi foi, você não tem direito à licença maternidade porque você está tomando posse numa época em que sua filha já nasceu. Eu falei, entendi. Não iria falar mais nada ali, eu entendi que as pessoas estavam desinformadas. E aí eu voltei para casa e comecei a buscar as leis que iriam me ajudar nessa militância de continuar a licença de maternidade, porque minha filha só tinha 2 meses. E ali começou, na verdade, um problema, porque depois o IFRJ, na Lei 8.112, entendeu que eu poderia continuar minha licença maternidade no Estado, onde eu ganhava infinitamente menos, e depois de 6 meses eu tomaria posse no IFRJ. Ou eu voltaria com a minha filha com 4 meses, porque existe um decreto, que eu vou até dizer aqui qual é o artigo 2º do decreto 6.690 de 2008, que diz que a prorrogação está garantida à servidora pública que requer o benefício até o final do 1º mês após o parto e terá duração de 60 dias. Porque, na verdade, a licença maternidade, elas são 4 meses. E aí, a gente tem 6 porque a gente tem mais 60 dias que eles chamam de prorrogação. Então, como a Giovana já tinha 3 meses, eu perdi essa prorrogação. Então, eu teria que voltar com a Giovana com 4 meses. E, obviamente, eu voltei, né? No dia que a Giovana fez 4 meses, eu voltei, eu me apresentei ao campus, e aí eu cheguei lá e falei muito abertamente, olha, eu tenho um aleitamento exclusivo, eu trouxe tudo para a extração de leite, eu preciso de um espaço para extrair o leite, e eu vou continuar amamentando minha filha, só o leite materno eu não quero dar fórmula para ela.
E ali, as pessoas foram muito solícitas comigo, a equipe de português, porque eu sou professora de português e espanhol, a equipe de português não me deu disciplina de português, para eu só ficar com espanhol, para minha demanda ser um pouco menor, até mesmo por conta da distância, são 127 quilômetros que eu percorro para estar no campus. E aí, ali eu percebi que existe um decreto que me faz voltar antes, né, com a minha filha com 4 meses, ou seja, é um certo impedimento para que a gente continue o aleitamento exclusivo. Entretanto, não há infraestrutura para me acolher. Então, assim, eu me senti muito desacolhida, não pelo campus, mas pelo sistema, pela lei, enfim. E aí, todas as vezes que eu estava no campus, eu tinha que bater na salinha e pedir a chave. E aí, eu tinha que dizer para que, olha, eu preciso da chave da sala de reunião para eu poder extrair o leite. E aí, eu percebi um constrangimento inicial das pessoas, mas eu acho que elas se acostumaram com aquele pedido e, no final, já não percebia tanto constrangimento assim das pessoas. Eu agi com naturalidade, uma vez que eu vejo a amamentação, a Giovana, eu amamentei o Gustavo e amamento a Giovana até hoje, e o Gustavo amamentei até os 2, e eu vejo a amamentação como algo muito, muito natural, né? Meu corpo produz o alimento para os meus filhos. E aí, assim, para eu conseguir amamentar, na verdade, era uma sala que não estava higienizada, não tinha pia, e aí eu levava álcool, já andava com álcool, ó. Levava álcool, levava lenço umedecido, aí levava bomba, levava os potes esterilizados, e ali eu fazia toda a higienização do ambiente, já tinha lavado as mãos, passava álcool de novo nas mãos para poder extrair o leite para trazer para minha filha. Só que o que mais me chamou a atenção foi que eu tive de voltar com 4 meses, sem estar esperando voltar com 4 meses. Então, para mim, foi o caos. E aí, quando eu cheguei, eu fui muito sincera. Eu falei, olha, eu não queria estar aqui. Eu não me programei para interromper essa licença maternidade, mas eu interrompi. E eu vou fazer, assim, dentro do possível, o que eu posso, mas eu preciso de um tempo para eu poder digerir isso. E as pessoas me respeitaram muito ali, mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de eu me sentir desassistida pelo Instituto, no sentido de eu ter de voltar, eles me fazerem interromper essa licença maternidade por conta de um decreto, mas eu não tenho um espaço ali para amamentar. É isso. Leila, muito obrigada pelo seu relato. Ter sido recebida assim no Instituto deve ter sido dureza. E que bom que eu estava aqui, a nossa equipe, e muitas outras pessoas, né? Nós temos outras mães também, estou vendo aqui os comentários no chat, nós temos mães de 3, mães de 2, né? Nós temos mães madrastas, né? E são várias as formas de maternar, né? E eu queria passar a bola, inclusive, falando nessa, né, outra face da maternidade, e que também é muito invisibilizada, que a gente acredita que o Instituto Federal precisa olhar para isso, não só o Instituto, mas as pessoas que a gente está formando, né, os nossos colegas de trabalho e a sociedade, que é para esse olhar da maternidade adotante. E é com esse gancho que eu gostaria de passar a bola para a nossa querida Solange. Solange Nascimento, você está aí, querida? Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Então, né? Então tá bom. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer a Bárbara pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui com esse grupo de mulheres. A maioria conheço, são colegas de trabalho, conheço de cotidiano. E é uma alegria estar aqui podendo, nesse horário, compartilhar sobre esse assunto, né? Essa questão da invisibilidade colocada como temática de discussão é fundamental para a gente entender que é uma questão que não é simplesmente uma questão das mães, né? É uma questão de todos, é uma questão da sociedade como um todo, e por isso é um tema que merece mesmo ser debatido, pensado, conversado, até para que a gente possa avançar em ações organizadas, né, para mudar realidades que sejam problemáticas. A Bárbara já me apresentou um pouquinho, então vou falar só rapidamente. Meu nome é Solange, eu sou professora do IFRJ desde 2008, não, desde 2008, já tem um bom tempo,
né? E eu pude concluir toda a minha carreira acadêmica antes de me situar nesse papel de mãe, né? Então, eu concluí graduação, mestrado, doutorado, fiz alguns concursos e aí entrei para o IFRJ em 2008, em 2009 eu me casei, né? Então, eu pude concluir tudo isso e encarei novos desafios. E então veio a questão das crianças, né, dos meus filhos. Eu adotei as crianças em 2014, então faz 6 anos, fez 6 anos agora em novembro. E, na época, o Caio tinha 2 para 3 anos, o Nicolas 6 anos e o Bruno tinha acabado de fazer 8 anos. Então eram 3 crianças pequenas, né, sendo um ainda de fraldinha ainda, eu usava fraldinha para ir para a escola para dormir. Então, foram, assim, muitos os desafios. Eu sempre pensei que eu poderia escrever até um livro sobre isso, porque é tanta coisa para falar, né, para a gente condensar. Mas, assim, foram muitos desafios de naturezas muito diferentes. A primeira coisa que eu acabei me deparando com a chegada das crianças foram os entraves institucionais, legais. Então, eu não tinha ainda me inteirado direito dessa questão da licença, né? Então, quando eu fui começar esse processo da licença maternidade, né, que se subdividia em licença gestante ou licença adotante, mas é tudo licença maternidade, eu me deparei com uma realidade muito diferenciada para o caso da adoção, né? Em primeiro lugar, os períodos de licença eram diferentes de acordo com a idade das crianças. Então, se você adota uma criança de até 1 ano, você tem 3 meses. Se você adota uma criança de 2 anos até tal idade, você tem 45 dias. Se você adota uma criança com mais de 10, 12 anos, você tem 30 dias. Então, já era uma situação meio estranha por aí, né? A questão legal em si. Depois disso, entramos num conflito de interpretação, porque a lei dizia que a licença era concedida para quem tivesse a guarda da criança. E dentro do IFRJ, né, no setor, na coordenação, na diretoria de pessoal, eles levantaram um questionamento no sentido de a lei não deixar claro se era uma guarda definitiva, adoção, ou uma guarda provisória. E foram, assim, semanas e semanas de angustiantes telefonemas, de discussões, porque eles levantavam esses questionamentos como se eu não tivesse direito à licença. Com 3 crianças pequenas, né, num processo ali de começo de maternidade, além daqueles desafios, eu entrando numa situação de discussão por causa disso, e eles não chegavam a uma conclusão, eles não conseguiam se achar no meio das informações, e assim, foi muito por insistência, foi muito por briga, que eu acabei conseguindo 45 dias, porque tinha um pequenininho ainda, né? Mas assim, foi uma coisa entre 1 mês e 45 dias. Houve o problema da questão da substituição do professor que ficaria no meu lugar também, porque não tinha sido previsto. Enfim, foram vários problemas nesse sentido, no IFRJ, de modo geral, né? E aí, por um reflexo de problemas na legislação. Fazendo agora uma revisão, né, dando uma pesquisada, porque eu não me atualizei, mas eu já sabia que aconteceram transformações, mudanças nessas leis, né? E dando uma olhada agora, pesquisando, eu já percebi que houve muitas mudanças, o STF tinha avaliado como inconstitucional isso da lei do servidor público, fazer uma diferenciação entre os processos de licença, né, de gestante ou adotante, e também fazer uma diferenciação entre licença para períodos diferentes, né, com crianças com idades diferentes. Sabendo que as crianças, quanto mais velhas, mais precisam dessa adaptação, né, além de física, psicológica, social, num novo ambiente, numa nova família. O complicado, além disso, é que na licença adotante,
tanto a mãe quanto o pai podem tirar licença, né? Só que tem que ser um dos dois. E o outro tem o direito aos 5 dias, assim como acontece na licença maternidade com o pai. Mas, assim, por exemplo, o meu marido não conseguiu a licença de 5 dias nas instituições particulares em que ele atuava, porque por essa interpretação, porque é uma guarda provisória, porque a gente começa com a guarda provisória e só depois termina o processo definitivo de adoção. Quer dizer que a gente ainda está até hoje. Então, ele não conseguiu tirar a licença de 5 dias, e como eu não tinha rede de apoio, porque minha família é da Baixada Fluminense, do Rio, a dele também, então a gente passou por muitos desafios. A questão da maternidade é uma questão que cada vez mais precisa ser discutida, né, em sociedade, no sentido de que a mãe tem esse papel, né, também de pesquisadora, de trabalhadora, e esses espaços precisam ser compartilhados aí em sociedade. Por fim, eu só queria terminar também falando da questão da equipe, do campus em si, né, do meu trabalho, da equipe de trabalho. Nem tudo foi assim tão penoso, né? Teve uma a minha equipe de trabalho, né, o grupo de professores, foi muito receptivo. Inclusive, eles organizaram um super chá de crianças, né? Não um chá de bebês, um chá de crianças. Enfim, a gente tenta compartilhar, a gente tentou fazer algumas vezes, fizemos umas 2 ou 3, o que a gente chamou de IFR Júnior, né, que seria um momento em que as mães, os pais se reuniriam com as crianças em algum passeio, em algum espaço dentro do campus para compartilhar, para trocar, para as crianças brincarem juntas. Foram algumas iniciativas que eu achei que foram interessantes, mas realmente a gente precisa pensar de forma mais organizada mesmo, com mais ações, como facilitar esses espaços para as mães, para os pais, para as crianças e para a comunidade como um todo, né? Porque faz parte de um todo, todo esse processo. Obrigada, gente, pela atenção. É isso. Solange, nós é que agradecemos demais por esse relato. Eu estou emocionada aqui pela sua história. Não sabia do IFRJ Júnior, estou vendo aqui o Andrei, que é o professor do nosso campus também, dizendo que está com saudade. Eu vou querer, gente, para levar a Yuri e Luan também. Vamos fazer mais acho que quando você chegou ainda não teve uma nova edição, né? A gente fez umas 2 vezes, uma vez no Horto, no Zoológico, e teve uma outra vez, mas teve uma vez que a gente tentou organizar e não rolou, aconteceram algumas dificuldades. Mas, assim, enfim, a gente pode organizar. Organizar essas ações de acolhimento, de empatia, de cordialidade entre a gente, né? As crianças têm pouco espaço aí aqui dentro, né? E falando em chá, eu achei maravilhosa a ideia de um chá, né, para esse momento, para esse processo, né, da chegada da sua maternidade, porque é um momento, muitas vezes, é uma gestação que dura, às vezes, muito mais do que 9 meses, né, Solange? Uma espera, e a espera que você vive até hoje. Então, eu agradeço demais por você estar aqui, disposta a conversar com a gente, e a gente seguindo essa discussão organizada. Por falar em chá, eu queria dizer que a gente também fez uma ação desse tipo, que foi um chá de bebê, para uma colega nossa lá no IFRJ Nilópolis, na época, e a maternidade dela também foi muito inspiradora para mim, não só por conta do parto que ela escolheu, do seu segundo baby aí, que foi um parto domiciliar, que eu também encarei com muita bravura, mas outras demandas da maternidade no geral também foram muito compartilhadas entre mim e a Tátia Áquila. Você está por aí, Tátia? Olá, oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Seja bem-vinda. Bom, obrigada. Sim, deixa eu ver. Quero agradecer, Bárbara, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui nesse espaço, podemos falar sobre maternidade, né? Esse assunto que é tão invisível para a gente, enquanto mulheres trabalhadoras, servidoras, estudantes, mães, né? E eu queria começar minha fala aí reforçando nessa questão da falta de espaços adequados dentro da instituição
justamente para a gente poder exercer essa maternidade. Acho que o meu maior desafio foi no retorno da licença maternidade, né? Eu sou mãe do Ulisses de 5 e da Catarina de 8. O Ulisses que nasceu num parto natural, a Catarina já numa cesárea difícil, mas eu acho que o retorno, né, ao trabalho após esse período do puerpério, ainda em amamentação, né, a gente faz os 6 meses de amamentação exclusivas, aqui alguns relatos de mães que nem conseguiram, né, ficar esse período mínimo, né, de amamentação exclusiva com seus bebês, e a gente volta para a instituição. Eu ficava muito tempo lá, geralmente meu horário era de 1 às 10 da noite, e a gente não ter esse espaço para ordenhar, né, para poder tirar realmente o leite, o peito ficava empedrado, né, enfim. Então, isso foi o primeiro ano das 2 crianças, foi um período muito difícil nesse retorno ao trabalho. E aí eu reforço aqui que eu tive muito apoio de colegas, da equipe de gestão, direção, mas são apoios muito pontuais, né? E eu acho que, como está na fala de todas, o que a gente sentiu muita falta foi desse apoio institucional, né? Muitas vezes eu tive até que levar as crianças, nunca levei os 2 juntos, mas tive que levar eles bem pequenininhos e trocar fralda ali de forma improvisada no sofá da sala dos professores, ou juntando carteira na sala, né? Enfim, a gente acaba improvisando e não se sentindo acolhida, né? E é muito difícil, é como se a gente fosse um pouco penalizada por ser mãe. Eu acho que isso é mais grave quando a gente fala das estudantes, porque há muita evasão, né, das estudantes que se tornam mães, engravidam, puerpérias, que é muito difícil concluir o curso sem nenhuma estrutura, tendo que voltar ainda com um bebê tão pequeno, sem cumprir o período de aleitamento exclusivo. Então, acho que é uma questão também que sempre me fez refletir nesse lugar dentro da instituição para nós mães e também para as crianças, né? Eu também queria ressaltar alguns desafios que aí são específicos meus, né? Eu vivencio uma maternidade solo, então é um desafio duplo hoje com a pandemia, estar em casa com os 2, trabalhando remotamente. Então, acho que desde abril a gente tem trabalhado muito remotamente. E eu tenho uma rede de apoio que no início da pandemia, né, por conta da questão do isolamento, então eu fiquei muito sozinha com as crianças, isso é muito também difícil, e também acaba, dentro do trabalho da instituição, acaba me tirando de outras atividades. Então, eu sempre tive muita dificuldade em desenvolver projeto de pesquisa, projeto de extensão. Agora sim estou com um projeto de extensão com o nosso grupo maravilhoso do Converso. Mas eu sempre tive essa dificuldade porque precisava dar conta, né, dessa maternidade, do trabalho enquanto professora. Então, a produção científica, a produção acadêmica, isso acaba ficando, não havendo muito espaço para isso, justamente porque a gente não tem apoio, né? A gente precisa trabalhar como se não tivesse filhos, e precisamos contar com a solidariedade dos colegas, o carinho e o apoio dessa forma pontual, já que a gente não tem políticas voltadas para isso. E, enfim, eu acho que nesse momento, né, com a pandemia e a gente fazendo também dentro do IFRJ especificamente esse trabalho remoto com as APNPs, tem sido um grande desafio exercer essa atividade dentro de casa, acompanhando as crianças também nas aulas online. Então, as escolas também responsabilizam muito as mães, né, por esse acompanhamento, e a gente acaba tendo essa dificuldade de conseguir conciliar, né, todas essas demandas. Enfim, e acaba que a gente acaba nos invisibilizando, a gente não leva essa questão, e o trabalho a gente fica muito sobrecarregado. Então, essa é um sentimento que eu sinto, né, como mulher, mãe, servidora, professora, que ama trabalhar, que ama estar nos meus projetos, mas que me sinto sempre muito sobrecarregada, e há pouco espaço para que a gente possa falar sobre isso. Bom, eu acho que é isso que eu tinha também para contribuir. E eu agradeço aí pela participação e o espaço para a gente falar sobre isso. Kátia, querida, muito obrigada. Eu fico emocionada, eu já falei que eu fui emocionada pelos reencontros, pelas histórias e também pelo público presente. Confesso que eu não esperava que a gente pudesse ter um público bem, né,
participativo aqui, né? Estar aqui já é participar de uma forma muito surpreendente para a gente. Nós temos colegas do campus de Lopes, temos colegas do campus de Volta Redonda, temos aqui alguns estudantes, nossa coordenadora de extensão também está aqui. Desculpa se eu esqueci de citar alguém, mas eu acho que temos aqui pessoas que são fundamentais para essa discussão. E nós chegamos aqui às 3 horas, nossa ideia é ir até às 3h30, se for possível para todas. Nós teríamos ainda a fala da Verônica Linder, que é mãe de gêmeas, de uma maternidade solo, ela é super atuante nas redes sociais, ela é a mulher que engoliu o mundo, depois vocês procurem a Verônica no Instagram, acho que ela está no Facebook também. Ela produz uma roda de amamentação e, assim como a Amanda Oliveira, também é uma pessoa que está muito atuante nesse lugar, né, não institucional, ou vamos dizer, num espaço não formal de educação, né, mas que também estão educando mulheres, educando a sociedade para entender essa dimensão da maternidade na vida de todas nós. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, né? Acho que se puder pode deixar no chat, se tiver algum comentário, alguma coisa que gostaria que a gente contasse mais, falasse mais sobre algum assunto. E enquanto vocês vão colocando, se todos concordarem, eu queria só citar aqui algumas coisas que foram colocadas, né? E acho que dá tempo de eu fazer um brevíssimo relato também da minha vivência aí. E, bom, enfim, do que a gente conversou, né? A gente percebe a dificuldade que a gente tem, porque a gente não tem um espaço físico permanente de acolhimento para as crianças, então ter algo permanente não é só um espaço kids, ponto, né? O IF Júnior, eu acho que ele é fundamental para pontuar a presença de crianças, de adolescentes, de filhos de servidoras e servidores no campus, né? Eu já fui a algumas confraternizações no campus de final de ano, mas muitas vezes, mesmo um ambiente de festa, não é um ambiente preparado para a criança, está sempre sendo pensado para a criança e para as mães, né? E também um espaço para alimentação, ainda mais agora, imaginem vocês, né? As nossas estudantes, nós mesmos, num retorno, né, num retorno só, sabemos lá como que vai ser, nessa situação que a gente está vivendo, como é que vai ser a higienização desse espaço, a privacidade dessa mãe, né. A outra coisa também que acho que foi colocada aqui muito importante para a gente pensar nessa discussão, para além dessa roda, para essa roda levar à frente, a gente conversar com outros servidores, essa ideia da prorrogação, né? Eu sei que a gente pega na lei muito firme, mas por que não podemos pensar, né, por que eu preciso pedir a prorrogação, por que não podem ser garantidos os 6 meses, já que a OMS recomenda 6 meses de tratamento materno exclusivo? Não é compatível, né, essa realidade, essa recomendação, ela não é compatível. Inclusive, por causa da Leila, por exemplo, porque não está previsto em lei que uma servidora que tenha sido empossada com um filho por mais de 30 dias não possa ter direito de pedir o restante do tempo que lhe falta, ou para licença maternidade, ou para tal da prorrogação. A questão para os estudantes, que eu acho que a Cíntia trouxe aqui de forma fundamental para a gente, né? Eu acho que não pode ter até uma questão legal, jurídica, né? Nesse ponto eu também cito aqui e os nossos regimes de exercício, ou regime de exercícios domiciliares, que é dizer, olha, a estudante e a LDB cita aluno em estado de gestação. A LDB não cita maternidade, a LDB não fala de mãe, a LDB não cita, essas palavras não estão em muitos documentos, né, que regem a estrutura educacional pública brasileira. Então, esse regime de exercícios domiciliares que os nossos estudantes têm direito, que é poder se retirar a partir do 8º mês e ter de, vamos dizer, voltar presencialmente com a criança, né, depois da criança nascida, em 3 meses, a nossa estudante ainda é pior, olha só, gente. E essa legislação, né, ela veio primeiro em decreto de 1969, e tem muito a ver com problemas de saúde, né, decretos que procuram respaldar estudantes com problemas de saúde que não possam estar presentes nas salas de aula. Depois vem essa inclusão da maternidade, da aluna em estado de gestação, que é quase uma doente, de 1975, e posso estar enganada, pode ser que, né, eu acho que até outras cabeças pensantes como nós podemos pesquisar isso juntas, mas o que eu vi foi de 2015, a Lei 2.350, proposta pelo deputado que está afastado agora, o deputado Jean Willis, do PSOL. Ele propõe uma mudança que vai direto nessa legislação, que seria, por que não
deixamos esse estudante com direito ao regime domiciliar até os 6 meses. Hoje em dia, ela tem que voltar com 3. Como assim, gente? Então, acredito eu que essa mudança, uma possível mudança na LDB mesmo, faça com que, por exemplo, os regulamentos de pós-graduação pelo Brasil afora incluam a licença maternidade para os seus estudantes. A CAPES, né, para bolsistas de pós-graduação, agora, acho que foi 2017, se não me engano, passaram a não perder o direito, né, à bolsa por conta da licença maternidade. E no meu caso, que vivi também no final do doutorado grávida, já era madrasta, também vivi no final do doutorado grávida, pedi a licença capacitação, que é um direito que nós temos na instituição para fazermos a pós-graduação, mas já pedi grávida. E confesso que, assim, por conta de alguns colegas de trabalho que também me apoiaram, né, como a professora Fabiana, que hoje é diretora de ensino do campus de Nilópolis, a professora Gisele Laje, que hoje é coordenadora de extensão também no campus de Nilópolis, foram à reunião comigo me apoiar, numa mesa, com vários servidores, no colegiado de campus, uma situação que você faz a gente suar as mãos, né? Então, e depois da licença maternidade, para mim, no meu caso, não foi questionado, mas depois da licença maternidade, como eu não consegui terminar o doutorado, eu pedi, né, mais um tempo, mais 6 meses, para depois do meu filho nascido, eu ter como, né, depois da licença maternidade terminar, eu consegui escrever. Então, defendi a minha tese amamentando, tive que pedir 2 prorrogações de prazo, com a apresentação de copião de tese, de praticamente uma semi-defesa, para poder mostrar serviço e, então, ter o direito a ter o meu prazo prorrogado. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental para a gente é pensar, porque isso já é uma iniciativa de outros institutos federais, não muitos, parece que são muitos, mas são pouquíssimos, né? Eu vi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que são editais que nos considerem. Nós tivemos há pouco tempo na instituição um edital integrado de ensino, pesquisa e extensão, mas que não levou em consideração, por exemplo, na análise de méritos, se nós fôssemos propor um projeto, né, a ideia é essa, por que nós, mães, né, não temos uma análise de mérito mais prolongada? Vou dar um exemplo. Se eu propuser hoje uma pesquisa, o meu mérito é avaliado pelas coisas que eu fiz nos últimos 5 anos. E eu ganho pontos por isso, para quem está assistindo a gente entender melhor. Por que, então, para eu que fui mãe, meu filho tem 3 anos, então ao longo dos últimos 5 anos eu estive, né, além de ser madrasta, eu também fui mãe, eu também amamentei. Como que pode a minha produtividade ela ser comparada com de outras famílias que não tiveram filhos, de outras servidoras que não tiveram filhos ou não adotaram? Então, acho que a gente pode, a partir dessa conversa, pensar em mudar essa realidade. Acho muito possível, e a pandemia, eu acho que trouxe para a gente um trabalho remoto, né? Também não vi o regulamento do nosso trabalho remoto como servidores, para o trabalho pedagógico, para as PNPs, eu não vi, mas foi uma proposta que o campus de Volta Redonda encaminhou pelo núcleo comum, né, que foi uma proposta onde eu me coloquei também com contribuição à minuta, que seria que nós, mães, tivéssemos um olhar diferenciado para os prazos. Coisa simples assim, vamos dizer, né? Então, assim, então nós estamos trabalhando remotamente. Eu, por exemplo, estou no Instituto Federal agora porque estou sem conectividade ainda em casa, peguei meu chip ontem, mas, assim, para eu estar aqui agora trabalhando, produzindo, participando da semana de ensino, pesquisa e extensão, como acho que outros colegas de trabalho, como acho que outras estudantes, a gente precisa estar se desdobrando demais. Então, eu quero deixar esse relato e saber se tem alguma pergunta, que eu falei aqui pra caramba, no acompanhei o chat. Estou vendo que a Verônica Linda está aqui presente. Queria saber se a gente pode passar a palavra para ela e depois comentar, então, aqui. Eu estou vendo que tem alguns comentários no chat. A Cláudia falou agora. Pode ser assim? Podemos passar a palavra para a Verônica? Está tempo? São 3h08. Pode ser? Verônica, querida, já te apresentei aqui, já falei que vai ser a mulher que engoliu o mundo. Você pode falar um pouquinho com a gente, querida? Boa tarde. Boa tarde. Então, né, você já me apresentou, que eu falo, gente. Aquela louca. Eu acho que a minha... Assim, eu sou a Verônica, né? Sou mãe de Bia Alice. Eu me formei em jornalismo. Né? E quando eu encontrei a maternidade, eu encontrei como se fosse um mundo paralelo, né? E dentro da maternidade eu achei a amamentação me achou. E quando eu achei a amamentação, eu achei os direitos das mulheres, né? Eu achei os direitos que nos são negados, que chamam de privilégio porque negam direito a gente.
Então, o que eu vejo, assim, é que falta realmente a gente estar mais unida politicamente, né? Politicamente mais organizada, mais engajada nos nossos direitos, né? E eu acho que isso permeia todos os locais, assim, do que é ser mulher. Com a amamentação, eu virei a ativista maluca da internet, né? E é o que hoje me dá força também para encontrar um desses caminhos dentro do que é ser mulher, do feminismo mesmo, né? Para apoiar mesmo e continuar na luta pelos nossos direitos serem, né? Tipo, realmente, como é que diz? Cumpridos, né? Eu acho que é isso que mais importa, assim. E dentro da academia, dentro da instituição, esses direitos parece que eles são cada vez menos vistos, né? Tipo, como se, beleza, né? Tipo, então, eu acho que isso faz parte do meu trabalho e isso faz parte do trabalho de cada uma de nós aqui, né? Tipo, se organizar e ver como é que a gente consegue se unir para que um direito e cada vez mais, né, os nossos direitos sejam cumpridos e nenhum direito a menos, né? Pra gente, para os nossos filhos, enfim, para todas as mulheres. Tô ouvindo. Oi, voltei aqui, estava com dificuldade de apertar esse botãozinho. Voltei. Bom, Verônica, se você quiser falar mais um pouco também pode, assim, e assim, se eu puder fazer uma pergunta rápida para você, porque você foi estudante já com as gêmeas, como é que foi isso na sua vida? Eu não tô ouvindo, parece. Vocês estão me ouvindo, gente? É só a Verônica que está com um problema então. Eu tô ouvindo, Bárbara. Sim. Tô ouvindo as Também duas. tô ouvindo as duas. Mamãe! Tão bom. E para você, Verônica, voltou a ouvir? Tô ouvindo muito baixo. Tá. Eu vou colocar no chat, então, ó, você foi estudante com a gêmeas? A minha pergunta é essa. Chat aí, Verônica. Eu fui estudante com as gêmeas? Fui. Na verdade, eu fiz cursos capacitantes, né? Fiz cursos capacitantes e hoje em dia eu faço uma pós-graduação também. Eu faço pós-graduação também no Instituto Passum. Verônica, muito obrigada. Como é que é o nome dessa flor que tá falando? Oi? Tá mamando? Como é que é o nome dessa flor que tá mamando? Essa menina aqui. Oi, como é que ela chama? Essa é a Bia ou é a Bia? Que linda! Você tá mamando. Você tá mamando? E, assim, no lugar onde eu tava, né, onde eu estou, né, estudando e tal, a gente tem muito apoio, porque ali é uma rede de mulheres, a gente está estudando no aleitamento, né, mas existe uma dificuldade grande, né, quando você tá estudando e, tipo, você não tem aquele suporte, seja, né, do acadêmico, das pessoas ao seu redor, tipo, da sociedade mesmo, né, como é que você vai fazer para estudar e com a criança? Né? Tipo, parece que você é invisível. É uma caixinha, filha, pode pegar. É um coração, pode pegar. Então, parece que os lugares, eles não podem... As mulheres mães não podem ocupar lugares de conhecimento, né? Porque quando a gente tem conhecimento, a gente é capaz de nutrir, de gestar, de gerar, né? Tipo, de falar assim, cara, esse é meu direito, eu vou e pronto, acabou. Então, assim, o quanto menos colocarem a gente no lugar de escuridão, de apagamento, de silenciamento, cada vez melhor, né? Para o sistema, para os nossos bebês também, né? Tipo, se esse bebê não sabe que ele tem direito, então como é que ele vai usufruir, né, do direito? Se a gente não sabe que tem direito, a gente não tem como usufruir. Então, cada vez mais esses lugares são pouco convidativos, né? Tipo, um lugar que a gente vai sair ou para estudar, ou para comer, ou para se divertir. Se eles não acolhem as crianças, não acolhem as mães. E se não acolhem mães, a gente não vai, né? Porque a gente fala, o que eu vou fazer lá? Vou passar perrengue lá,
né? Tipo, minha filha vai querer amamentar e vão falar assim, olha, bota um paninho aí na cara dela. Então, assim, acaba que a gente precisa ocupar e amamentar, ocupar e estar, ocupar e criar, ocupar e levantar a voz, gritar e falar. E aí a gente acaba caindo, né, no lugar de tipo, lá, louca, mãe louca, tá maluca, né? Então, esses lugares eles precisam ser ocupados por nós, né? Tipo, de qualquer forma, eu acho que a princípio uma forma organizada ia ser ótimo, né? Tipo, vamos nos organizar e vamos hoje na praça tal, todo mundo amamentar lá. Vamos lá em frente àquela escola, vamos lá mostrar para os alunos lá que as mulheres amamentam. Porque eu acho que isso, né? A gente caiu no conto da cultura e a gente só foi ensinado assim, né? E depois disso virou tudo uma correria, né? Porque amamentar é parar, né? Amamentar é parar e, tipo, vou parar aqui para ter este momento. E se a gente não tem esse momento, porque é melhor você dar uma mamadeira, né? Para que esse momento? Não precisa, você pode fazer outra coisa. Né? E sim, você pode mesmo, mas se você quer, você tem esse direito. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, que a maternidade, ser mulher é político, né? Então, quando a gente entende que os nossos direitos, eles não vai ter outra pessoa para brigar pelos nossos direitos sem ser a gente, eu acho que fica mais nítido, né? O quanto a gente ainda precisa muito de políticas públicas voltadas especificamente para as mulheres, né? Para que a gente consiga realmente que os nossos direitos sejam cumpridos. Enfim, posso ficar aqui horas falando disso. Como temos em comum sobre esse assunto, gente. Obrigada, Verônica. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença, pela presença dos seus seios, da sua amamentação, da sua filha. Muito obrigada por a gente poder registrar esse momento nessa roda. E como a Amanda sempre fala, né, Amanda? Estou vendo que a Amanda está de volta. A Amanda que está lá no seu consultório trabalhando. A gente precisa ver essa imagem, naturalizar essa imagem e entender Sim. isso que você falou. Existirmos e sabermos das lutas que as mulheres, que as mães têm, é uma existência por si só já política. E a gente precisa organizar isso dentro dos espaços de educação pública e acolher as nossas alunas, acolher as nossas servidoras, acolher os pais, acolher, né, as pessoas, acolher as pessoas, e as crianças principalmente, que são as mais vulneráveis. Então, agradeço demais todos os relatos que nós estamos aqui ouvindo e vivenciando juntos, né? Porque a gente vai passando um filme na cabeça de tudo que a gente já viveu e continua vivendo, ainda de forma mais grave, mais precária, durante a pandemia. E é isso, né? Nos momentos de crise é que a gente se fortalece, se reúne e cria aí ações, políticas públicas, que eu acho que é o nosso incentivo. Eu gostaria de saber se mais alguma de vocês gostaria de falar mais alguma coisa, para eu poder fazer alguns comentários sobre o que eu vi aqui no chat. Não só das nossas convidadas, né, nossas palestrantes aqui da nossa roda, mas também do nosso público ouvinte. Bárbara. Foi só uma coisinha a complementar nessas questões todas que você está registrando, né? Além desse período difícil pelo qual a gente está passando, da pandemia, do distanciamento social, houve um desafio maior ainda para as mães. Você falou, inclusive, da questão já comum das cobranças e das culpas pelas quais a gente acaba passando em relação à produtividade, à produção no trabalho, a exercer diversos papéis. Nesse caso específico da pandemia, a gente passou por mais um desafio, que foi a questão do ensino remoto. Então, os meus agora, né, um com 14, um com 12 e um com 9, eu me senti absolutamente atropelada por são vários caminhões que vão passando de tempos em tempos. O ensino remoto foi mais um caminhão. O começo foi muito difícil também, né? Com os 3 tendo que se adaptar às questões tecnológicas, uma nova forma de estudar, uma nova forma de disciplina. Você dá conta das inúmeras tarefas da escola. A gente até conversou um pouquinho sobre isso ontem na nossa conversa de preparação, né? A questão eu não queria colocar essa questão da educação como um peso, mas a questão, sim, da sobrecarga que caiu nas mães nesse período do ensino remoto, a gente está trabalhando remotamente e a gente
é professor dos nossos filhos de séries diferentes, de cada um com 10 matérias diferentes, fazendo 1000 trabalhos, ensinando, dando conta, e além disso, administrando a dificuldade deles, além de estarem distanciados dos amigos, da família, estarem mergulhados nesse universo de um dia para o outro, no universo de ficar o dia inteiro assistindo videoaula, fazendo tarefas online, estudando. Olha, foi um ano muito difícil. Só queria acrescentar, porque foi mais uma sobrecarga na mãe. Infelizmente, é muito complicado. Só acrescentar, o ensino remoto foi a cereja no bolinho em 2020. Apoiada, Solange. Também me contemplou muito a sua fala. Meu filho na alfabetização, vocês imaginam? E ainda tem a cobrança da gente ser professora, né? Eu falei, gente, se esse menino não ler esse ano, eu vou ficar como? Bárbara. Eu acho que todas nós concordamos, com certeza. Cíntia, diga, querida. Uma coisa que você estava falando da questão do ensino remoto, né? Que passou na hora que você estava falando. Eu dei a sorte que a Maria nasceu no início do período. A Maria nasceu 18 de agosto. Então, eu entrei com essa licença e eu peguei 4 meses. E esses 4 meses acabaram justamente no início das férias. A minha sorte foi essa, senão eu ia ter que voltar com ela com 4 meses. E a gente tinha uma rede de apoio mínima, mas que não dá para demandar para as pessoas, né? A criação é minha, do meu marido, não dá para ficar demandando a criação, dando a criação da minha filha para outra pessoa. E eu teria que voltar com 4 meses. Eu dei essa sorte. A minha amiga não teve essa mesma sorte, porque o filho dela nasceu no final de novembro, então ela pegou a licença no período das férias. Então, para ela, não adiantou de nada. Ela acabou perdendo um período inteiro, porque ela teria que voltar com o Francisco. Ela também foi sua aluna, Caroline, ela teria que voltar com o Francisco. Em fevereiro, ela não tinha como voltar com ele recém-nascido, ela acabou perdendo um período inteiro. Então, foi muito complicado. Ela está atrasada, está tentando se formar agora, era da minha turma. Então, assim, dessas mães, né, eu fui a única que me formei. Elas estão nessa luta para se formar, a Caroline, a Alessandra. Tem uma outra amiga minha que está grávida, não sabe como é que vai ser, né? Por enquanto está remoto. A Ingrid está grávida também. E a gente não sabe como é que vai ser isso, para ela voltar. E essa questão do ensino remoto foi pesado. Minha enteada está sofrendo, a bichinha, com 16 anos. Ela não consegue dar conta e eu fico tentando ajudar. E ela faz formação de professor. E aquela cobrança, né? Mas você também é professora, dá um jeito. Eu falei, tá, mas que jeito que eu vou dar, sabe? Eu não leciono mais, eu tô 10 anos. Eu dei aula 10 anos, eu tô há uns 3 anos sem lecionar, né? Então, eu fico naquela cobrança, você tem que ajudar, porque você é professora, dá um jeito. Eu falei, mas eu não sou pedagoga, ela faz formação técnica para pedagogia. Então, assim, porque ela tá nessa fase de fazer curso normal, né? Então, foi bem pesado. Gente, eu reforço essa fala do ensino remoto, porque eu particularmente surtei. Eu surtei. Eu em reunião, a criança aqui do lado com a professora entrando, a outra professora entrando, tarefas se acumulando, porque ainda tem a questão da escola particular, entender a educação como muito conteudista ainda, né? Então, assim, muitas tarefas, uma sobrecarga de exercício, e vamos fazer livro didático, e a criança perdeu tudo que tinha de legal na escola, só sobrou a parte chata, né? E eu tive conversa com a professora, coordenadora, reclamei do excesso de atividade, de trabalho, mas eu me senti uma voz isolada, assim. E até agora, terminaram as avaliações, já deu as notas, e a escola vai continuar mais 2, 3 semanas só para fechar o livro didático. Quer dizer, é uma visão de educação, né, que é muito limitada e engessada, né? E a gente que é professora e está procurando fazer um trabalho diferenciado com o ensino remoto, que também é um desafio para a gente, né? As APNTs têm sido um grande desafio, também por conta da demora da entrega dos kits, enfim. E a gente está estudando para fazer um trabalho, é desesperador ver seus filhos passar por isso. Assim. É só um desabafo. Precisava. Eu acho que esse é o espaço, né? Esse é o nosso momento, queridas. Eu gostaria muito de agradecer, são 3h24. Quero muito agradecer a presença de vocês.
Deixa eu ver se mais alguém quer fazer mais algum comentário. Eu vi aí que o meu amor abriu a câmera para o Yuri aparecer e dar um tchauzinho. Manda um beijo para o Yuri, meu filho. O Lulu está presente com a gente, né? Está lá com a mãe. Manda um beijo também para todas as crianças de vocês, crianças pequenas e crianças grandes também. E agradecer a presença de todos, né? Desculpe também, eu não falei o nome da nossa roda no começo. Esqueci de dizer que a gente está contando aqui também com a monitora, com a Lívia Maria, que está aqui nos ajudando aqui na parte técnica também, então muito obrigada. Obrigada também. Olha lá a Giovana aparecendo na câmera também. Ei, Giovana! Mana já me conhece. Aqui, tia Gisele. É verdade. Muito bom ver que estamos visíveis. Essa eu acho que é a nossa intenção. Eu queria só fechar, né, fazendo os agradecimentos todos, à organização, né, a coordenação de extensão, a André de Souza, né, a nossa direção geral, nossa direção de ensino, direção de administração, de apoio técnico ao ensino. Muito obrigada por tudo, por esse evento, por transformarem também, né, o campus. Apesar de todos esses problemas, né, são esses profissionais, são esses professores, são esses servidores que também nos acolhem nesse espaço, na instituição é feita de pessoas. Então, a gente pode transformar, sim, a nossa instituição, a gente pode fazer pontes, sim, né, com outras escolas públicas para a gente tentar levar isso à frente. A professora Glaucia, que também é professora do campus Volta Redonda, também comentou aqui no chat, que ela também é muito interessada nessas discussões. A Glaucia tem 2 filhos, né, Glaucia? E ela participa de um grupo de discussão, ela escreveu aqui para a gente, de gênero e sexualidades, né, com servidores de institutos federais de todo o Brasil. Então, depois a gente também, né, pode ser uma missão nossa aí, a gente tentar se integrar esses grupos e ver o que está sendo discutido, conquistas que já foram, né, também feitas. E a nossa ideia, né, acho que para a gente compartilhar com todos aqui, foi até uma sugestão ontem no nosso teste, né, da professora Gisele, que a gente pudesse construir, a partir dessa roda, a partir desse registro, né, da quinta CEMEP, e a gente pudesse construir um registro, um documento, uma ata, uma carta, um manifesto. Acho que o gênero a gente pode pensar futuramente, mas recolher essas informações, né, com as participações das nossas convidadas externas, que assim nos deram, às vezes nos dão uma coragem que às vezes termos de instituição, né, às vezes não nos dá, por tantas limitações que a gente tem. Então, ver a Verônica aqui momentando foi maravilhoso. Então, acho que a gente está no caminho, né, para poder amenizar um pouco o nosso sofrimento e nos tornarmos pessoas visíveis, tornarmos as nossas crianças visíveis e o nosso trabalho visível, ainda que a gente esteja nesse momento, né, complicado, difícil, à espera de uma vacina, para podermos aí retomar as nossas vidas, além dos nossos lares, porque a jornada dupla, tripla, quádrupla, quíntupla, não sei mais falar mais depois disso, porque são muitos números múltiplos, que a gente possa trabalhar com um pouco mais de qualidade. Então, eu acho que é isso. Então, eu posso encerrar? Posso encerrar, gente? A nossa roda de conversa. Então, que sejamos aí criaturas visíveis, ganhamos lugar, e a gente vai tentar fazer alguma iniciativa aí futura para colocar as nossas discussões, né, como ações públicas no Instituto. Tá certo? Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, gente. Deixa a Lívia encerrar. Lívia, você precisa encerrar, falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer a participação de todo mundo. Foi muito... Deixa eu abrir minha câmera para você me ver. Foi muito bacana essa conversa, né? O professor Andrei já saiu da reunião, mas ele participou, disse que ele também aconteceu com a esposa dele, uma situação parecida com a da Leila, e é muito importante trazer esse tipo de conversa, né? Porque às vezes as pessoas estão passando por essas situações e nem estão se dando conta que muita gente passa por isso, né? E assim elas podem tentar melhorar essas situações, né? As mulheres, principalmente, tomar os seus espaços, né? Porque às vezes eu vejo como o tratamento é como se as pessoas estivessem punindo as mulheres pela gravidez, né? O que
faz o menor sentido, né? Então, muito obrigada a participação de todo mundo. E a gente encerra esse evento agora, eu vou encerrar a nossa sala, mas a CEMEP continua, então todos estão convidados a participar das outras atividades. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde, Tchau, beijo. tchau. Boa tarde. Obrigada, gente. Foi um prazer.